Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ellen, do IAC de Brasília, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o perdão. Porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Aqui nessa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus está mostrando para Pedro que sabia o que ia acontecer ali na frente. Sabia que Pedro ia negar a ele, ia pecar contra ele. E da mesma forma é Deus nas nossas vidas. Ele nos conhece, Ele sabe inteiramente o que a gente pensa, o que a gente faz. Antes mesmo da gente fazer, antes mesmo da gente falar ou pensar, Jesus já conhece o que vai ao nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E mesmo sabendo o quão imperfeito, o quão falho nós somos, Ele continua nos amando. Deus, Ele, com seu infinito amor, o seu perfeito amor, Ele nos ama sabendo de tantas falhas, tantos erros que nós temos, tantas imperfeições que nós temos. E aí aqui no versículo 54 diz assim: Então prendendo-o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. Jesus, ali, neste momento em que Pedro negou a ele 3 vezes e o galo cantou, ele estava ali por perto. Da mesma forma como Deus não se afasta de nós em nenhum momento, o amor dele continua presente em nossas vidas. E neste momento em que Jesus olha para Pedro e os dois se olham, Pedro, ele vê no olhar de Jesus não um olhar condenatório, diz assim: olha, eu te avisei, eu sabia que você ia pecar, olha como você é errado. Não, em nenhum momento é esse o olhar de Jesus. O olhar de Jesus continua sendo o mesmo olhar de amor que ele olhava para Pedro antigamente. Era como se ele estivesse falando assim: tudo bem, eu te conheço, eu sabia que você ia pecar, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu ainda estou aqui, eu ainda te amo, eu ainda quero que se cumpra o meu propósito na sua vida. Muitas vezes a gente peca, erra contra Deus e pensa assim: já era, vou ser castigado por Deus e tudo mais, mas a gente tem que entender que Deus é a definição de amor. É claro que a gente não pode ficar persistindo nos nossos erros, nos nossos pecados. A gente tem que sempre procurar se afastar, procurar evitar o errado. Mas a gente tem que entender que se eu errar, Deus vai continuar ali me amando, pronto a me perdoar. Então, quando a gente se arrepende de coração, quando é sincero, que a gente reconhece que nós somos falhos, Deus está ali de braços abertos, pronto a nos amar. No versículo 62 diz: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A reação de Pedro, quando ele olhou para Jesus e viu que o olhar de Jesus continuava sendo o mesmo olhar de amor para ele, ele se afastou. Ele pensou: eu errei e Jesus continua me amando. Creio eu que tenha havido um arrependimento muito forte nele, tanto que a Bíblia relata que ele chorou amargamente. Só que Pedro saiu dali para chorar amargamente, ou seja, ele se afastou da presença de Jesus. A gente erra e ao invés da gente se aproximar ainda mais de Deus e falar: Senhor, eu errei, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou falho, por favor, me perdoa, a gente se afasta de Deus, pensando, assim como o filho pródigo pensou: não, eu errei, eu pequei, eu não mereço mais ser chamado de filho. Porém, nós continuamos sendo filhos. Deus nos conhece inteiramente. Ele sabe que a gente é falha, Ele sabe que a gente é pecador e continua nos chamando de filho, continua nos amando. Então, ao invés da gente se afastar, ao invés da gente fugir da presença de Deus, a gente deve procurar se achegar mais ainda a Ele. Porque sem Ele, aí sim que a gente não consegue, aí sim que a gente é falho, a gente não é nada sem Deus. Por isso, sempre que o pecado vier à tona, sempre que a gente cometer algo de errado, melhor, a decisão correta que a gente deve tomar é se aproximar de Deus. Porque com Ele sim a gente consegue vencer todo o mal, a gente consegue se afastar de todo o pecado. Com Ele sim a gente é mais forte. E aí após Jesus é crucificado, ressuscita e vai ao encontro de alguns discípulos. E em algum desses momentos ele encontra Pedro. E lá em João 21, Jesus encontrou a Pedro na situação que ele estava antigamente. Quando Jesus chamou a Pedro para ser discípulo, Jesus encontrou ele pescando. E quando ele
tem esse reencontro após a ressurreição, Pedro está lá novamente pescando. É como se Pedro tivesse pensado, agora acabou, não tem mais jeito, eu pequei, eu neguei a Jesus e ele morreu, e quis retornar à vida antiga dele, quis retornar para o que ele era antes de Jesus. Mas Jesus foi até ali para restaurar a vida de Pedro. Ele não foi para condenar Pedro, ele não foi para julgar, ele foi para restaurar a vida de Pedro. Porque Deus, ele não quer que a gente tenha um retrocesso. Ele não quer que a gente volte à nossa vida antiga toda vez que a gente errar e tropeçar e cair. Ele quer que a gente se achegue para perto dele para que ele possa nos restaurar, para que ele possa nos dar força para continuar, renovar, e que a gente venha cumprir o propósito dele nas nossas vidas, que a gente venha continuar nos caminhos do Senhor para que ele continue fazendo aquilo que ele tem sonhado. E ele, Jesus, ele restaurou a vida de Pedro e deu ele um novo recomeço. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Se em algum momento você pecou, você tropeçou e caiu, Jesus quer te dar um novo recomeço. Deus quer fazer de você uma nova pessoa e quer te restaurar, quer restaurar a sua vida, o seu ministério. Deus, ele quer renovar a aliança com você. Então não fuja mais disso, não adie mais esse recomeço. Se volte para os braços do Pai, e assim como foi com o filho pródigo, quando ele retornou e o pai dele fez uma grande festa porque ele estava muito alegre que o filho tinha retornado, assim é Deus em nossas vidas. Ele está o tempo todo, constantemente, de braços abertos, oferecendo o perdão dele, oferecendo o amor que só ele pode nos dar. Não se afaste do Pai, não fuja do plano que ele tem para sua vida. Experimente o amor e o perdão de Deus e recomece.